Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 6 de novembro, se prepara porque eu trago para vocês aqui novidades, eu trago novas informações aqui quentinhas do forno para vocês. A bomba estourou, gente, eu vou separar aqui essas matérias agora para que você, aposentado e pensionista, fique por dentro de tudo o que acontece no mundo da Previdência Social. E temos algumas novidades e eu vou compartilhar elas aqui agora com vocês. Antes eu queria só convidar rapidinho aqueles que ainda não são inscritos no canal a se inscrever, lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet e todos os dias eu trago boletim informativo para manter vocês aí atualizados sobre os seus direitos. Então, muito obrigada a todos aí pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Que honra ter vocês aqui conosco no canal. É um prazer muito grande sempre ter vocês aqui conosco. E bora lá para as notícias, né? 5 notícias aqui quentinhas do forno agora para vocês. Também quem ainda não segue nossa página no Facebook, convido você a seguir. O Alô INSS tá nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. E lá no Face a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então eu espero por você lá também, combinado? Recado dado, gente. Bora então para as notícias, porque essa manhã começou agitada aí referente à Previdência Social. Antes, claro, a gente não poderia deixar de trazer a nossa charada do dia, porque a charada é mais do que entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Por isso, participe aí por você, pela sua saúde e vamos ver se você vai acertar, né? O que é o que é? Tem cabelo e não é gente e tira a roupa para mostrar os dentes. Sabe o que que é? O que é o que é? Olha só. Tem cabelo e não é gente. Tira a roupa para mostrar os dentes. O que será que é isso? Responde aí para mim que já já eu vou trazer a resposta. Eu quero deixar aqui um beijo, mandar um beijo em especial para a Zenilde Azevedo. A Zenilde é inscrita do canal INSS, sabe a importância da charada e foi ela quem deixou essa charada para vocês adivinharem, gente. Então respondem aí em consideração a nossa querida inscrita Zenilde, que fez a parte dela, está ajudando aí os aposentados a manter a mente saudável, né? Então, Zenilde, beijo grande para você, viu? E quem precisar de empréstimo consignado, saiba que pode contar com a gente. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, onde a gente faz toda intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então, quem precisar de empréstimo consignado, chama a nossa equipe, conversa com a gente. A gente vai intermediar sua proposta em segurança, não cobramos nenhum valor para intermediar a proposta. Então, é um serviço online, seguro, de graça, você pode confiar. É só chamar que a gente vai te ajudar, fechou? E agora vamos falar aqui do superendividamento, começar com esse tema aí que até poucos anos atrás o Brasil ele não tinha uma regulamentação específica para lidar com casos de endividamento excessivo. Isso, porém, mudou em 2021 com a Lei 14.000 no 2000, a Lei 14.181 de 2021, ou simplesmente conhecida como Lei do Superendividamento. O que, que aconteceu, gente? Desde então, pessoas superendividadas têm agora a possibilidade de reorganizar as finanças e superar a inadimplência com proteção do judiciário sem precisar entrar com uma ação judicial para esse fim. Como assim, Ana? Eu vou explicar aqui para vocês. Pouquíssima gente no Brasil conhece, gente. A lei foi sancionada em 2021, conforme eu expliquei, durante a pandemia, só que foi na gestão do governo anterior. Então, muita gente não vai se lembrar, a mídia não vai ficar relembrando você, até mesmo porque a gente lembra que a mídia tinha alguns problemas, né, alguns conflitos com o ex-presidente. Então, tudo que ele fez de bom não vai ser relembrado, com certeza, pela grande mídia, né? E por isso você tem aqui o nosso canal, porque o nosso canal
ele não tem interferência política. Então a gente vai mostrar para você, seja notícia boa, seja notícia ruim, seja do presidente atual, seja do presidente anterior, a gente vai trazer, fazer questão de que você tenha conhecimento, ainda mais dessa lei aqui, que querendo ou não foi uma das coisas boas que o antigo presidente fez, né? E isso daqui ajuda muita gente, por isso é importante ter conhecimento. E aqui, gente, o que acontece com essa lei? A lei do superendividamento, ela representou um avanço significativo na proteção dos direitos do consumidor, mas ainda há muitas dúvidas em torno dela. O superendividamento ocorre quando um consumidor não consegue mais pagar suas dívidas de maneira regular e sem comprometer seu orçamento de forma excessiva. Com isso, a situação deixa de ser apenas um endividamento comum e faz com que o devedor passe a enfrentar dificuldades severas para quitar suas obrigações financeiras. Então, como que funciona? Primeiro, a lei do superendividamento, ela prevê a possibilidade do superendividado negociar sua inadimplência por meio de um acordo extrajudicial de renegociação de dívidas. Essa negociação é feita com todos os credores de uma só vez e permite o devedor reunir todas as dívidas em uma única proposta, ou seja, vai gerar um único boleto? Sim. Vamos supor que você deve para 10 empresas diferentes, né? Você tem 8 propostas de empréstimo, mas aí você colocou a conta de água, a conta de luz, né? Então ficou 10 empresas, vai unir um boleto para pagar todas elas de uma só vez. Isso ajuda você não esquecer pagar alguma, né? Às vezes é tanto boleto que você fala, poxa, eu esqueci de pagar esse mês fulano, esse mês ciclano, que é tanto boleto, é tanta coisa separada. Nesse caso aqui, gente, não tem separação. É uma vantagem, né? Porque você vai aí conseguir pagar todos de uma única vez. É feita a criação de um plano de pagamento. O procedimento de renegociação extrajudicial, ele será acompanhado por órgãos públicos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que auxiliam o devedor na elaboração de uma proposta levando em consideração sua renda, despesas e patrimônio. E essa análise dá origem a um plano de pagamento com prazos e condições adequadas à capacidade financeira do devedor e que pode prever até mesmo a redução de juros e multas e a adoção de outras medidas para facilitar o pagamento. Suspensão de cobranças judiciais, gente, outro ponto aqui importante também. Durante todo o procedimento de negociação do acordo extrajudicial, as cobranças e execuções de dívida ficam suspensas. Com isso, as instituições financeiras são impedidas de entrar com uma ação judicial para cobrar os atrasos do devedor e pressioná-lo pelo pagamento. Muita gente tem dúvida sobre quem pode ser considerado superendividado para a lei do superendividamento. Impossibilidade de garantir o sustento é a regra número 1 para que você seja considerado um superendividado, ou seja, o superendividado é aquela pessoa que não consegue pagar suas dívidas e garantir ao mesmo tempo o sustento mínimo para si e sua família. Alguém que não tem renda suficiente para colocar os atrasos em dia sem que isso comprometa ou impossibilite bancar despesas básicas como alimentação, moradia, saúde. A própria legislação determina o parâmetro para isso, R$600, 25% do salário mínimo, limitado seria a R$600, né, o mínimo. Que o governo Lula colocou, porque o Bolsonaro tinha colocado 25% do salário mínimo. Se fosse considerar essa lei, seria R$353. Só que o Lula fez uma alteração e colocou o mínimo garantido de R$600. Então, esse é o valor mínimo do sustento mínimo para si e sua família que tem que sobrar para você. Então, na hora de renegociar, eles vão olhar se está sobrando para você livre pelo menos R$600, porque se não tiver, eles vão ter que renegociar até fazer o plano dar certo, porque não pode deixar você com uma renda inferior a R$600, entenderam? Então é muito interessante essa lei do superendividamento, porque ela traz essa proteção que antigamente vocês não tinham em lei, entenderam? Olha como é importante essa lei, vocês conseguiram entender a importância dela, a importância das pessoas conhecerem ela, porque é uma lei pouco conhecida, mas que traz aí como que eu posso dizer, uma oportunidade das pessoas se livrarem desse endividamento excessivo. É só você conhecer a lei, como que ela funciona, para você desfrutar dela. E aí aqui, gente, mostra o seguinte:
As dívidas, elas têm que ser adquiridas de boa fé. É um outro requisito para definir o conceito da pessoa superendividada. Envolve a importância da sua boa fé. Isso significa que o devedor precisa ter agido de forma honesta e responsável quando contraiu as dívidas. Deve ter tido a intenção de pagá-las, mas não conseguiu. Então isso tem que ser provado, porque se ficar provado a má fé nesse item, você não consegue a proteção da lei para se beneficiar da negociação, porque vão dizer que você não agiu com boa fé, que você já fez a dívida com a intenção de não pagar, né? Então isso daqui é muito grave e por isso tem que ser analisado também no ato da negociação. Um outro ponto também aqui é que a incapacidade da renegociação. A pessoa considerada superendividada pela lei também é aquela que tentou, sem sucesso, renegociar as dívidas e buscar alternativas para quitar os débitos. Para isso, teve iniciativa de fazer contato com os credores e expor sua situação de uma maneira justa e honesta. Porém, não teve suas propostas aceitas. A natureza específica de dívida. O superendividado também precisa estar adequado aos tipos de dívidas previstas na lei para esse tipo de renegociação. Por enquanto, não é possível qualquer tipo de dívida ser renegociada. Somente é possível renegociar, através da lei do superendividamento, as dívidas de consumo e decorrente de necessidades básicas. Quais seriam elas? Está aqui, ó. Contas de água, conta de luz, conta de telefone, conta de gás, carnês, boletos, crediários, parcelamentos, empréstimos com bancos, financeiras, cheque especial, cartão de crédito. A lei do superendividamento, porém, não se aplica a dívidas decorrentes de fraude, não se aplica a dívidas de multa de trânsito, produtos e serviços de luxo, crédito rural, impostos e demais tributos, e nem financiamento imobiliário como prestação da casa própria e pensão alimentícia. Esses são os itens que, por enquanto, não são aceitos para ser renegociados através da lei, com a proteção, né, da lei do superendividamento. É importante vocês terem esse conhecimento, esse discernimento antes de acionar, tudo bem? Um outro ponto importante é que um projeto de lei tenta mudar essa concepção no Congresso. É isso mesmo, meus amigos, está em tramitação desde o ano passado o projeto de lei 1409 de 2023, e esse projeto de lei, olha só que interessante, ele traz aqui a possibilidade de incluir todos os tipos de dívida, sem exceção. Isso é bacana, né? Aí vocês já gostam, começa a melhorar, né? Então, todos os tipos de dívida poderiam ser inclusos pelo projeto, só que o projeto ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados e a gente está acompanhando. Como que faz para acionar essa lei do superendividamento, Ana? É muito simples, gente. Você não paga nada, é um serviço 100% gratuito. Você pode acionar o PROCON aí da sua cidade, da sua região, tá bom? Ou você pode acionar também a Defensoria Pública da União, que é de graça, o TRF, que também é de graça. Você tem que acionar um órgão de defesa do consumidor, porque esse órgão é quem vai conseguir chamar todos os seus credores em uma sala, te ajudar a montar esse plano de pagamento e te ajudar nos seus direitos na hora de renegociação. Então você precisa ter aí o apoio desse órgão para te ajudar. Isso daí tem que ficar claro para você. Então você não vai conseguir renegociar só ligando para o banco, ou eu quero negociar. Às vezes você consegue, mas não pela lei do superendividamento. Pela lei, pela forma que é unificando todos os credores, tem que ter um órgão intermediador e tem que ser o Ministério Público, ou o PROCON, ou a DPU, ou o TRF, ou se você tiver algum conhecido advogado que possa te ajudar, chame esse advogado para poder entrar na justiça comum. Aí fica a seu critério, mas o processo é esse, precisa ter uma intermediação, não dá só para ser você e o credor, tudo bem? Ficou claro? Agora eu quero falar da teleperícia, a nova lei impacta auxílio doença e também o BPC Loas, e todas as mudanças tem que ficar atentos, né, gente? Porque isso muda a forma como você hoje aciona o INSS. E aqui eu vou falar com vocês a respeito dessa mudança que trouxe aí um impacto significativo para a galera aí do auxílio doença, principalmente, né, auxílio doença e também BPC Loas. Vamos falar um pouquinho
A implementação da teleperícia pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, surge como uma solução para enfrentar os desafios na concessão de benefícios, como auxílio-doença e o próprio benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS, agilizando o atendimento e facilitando o acesso para segurados em localidades distantes ou com limitações físicas. Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei 14.724, ela incorpora a telemedicina ao sistema de perícia, regulamentando o atendimento remoto em municípios onde a carência de médicos, peritos e as longas filas de espera prejudicam a prestação de serviço público. A teleperícia do INSS permite que avaliações médicas sejam realizadas remotamente através de videochamadas ou análise documental, dependendo do caso. Essa medida visa reduzir as filas de espera que historicamente afetam o sistema previdenciário, atendendo segurados que têm dificuldades de locomoção ou residem em regiões distantes dos centros de atendimento. A nova legislação estabelece que a avaliação remota pode ser aplicada a casos de auxílio-doença e ao BPC, ambos exigindo comprovação de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho ou de deficiência. A teleperícia ela cobre os principais benefícios de assistência social oferecidos pelo INSS, sendo os principais o auxílio-doença, destinado a segurados temporariamente incapacitados para o trabalho, e o BPC-LOAS, que oferece um salário mínimo mensal a idosos ou pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade econômica. Para ambos, a legislação agora permite a telemedicina como alternativa à perícia presencial, beneficiando especialmente aqueles que, por motivos de saúde ou financeiros, não conseguem se deslocar até uma agência. No caso do auxílio-doença, o segurado pode realizar a consulta por teleperícia se houver dificuldades de acesso ao atendimento físico, enquanto para o BPC, o exame médico pode ser feito de forma remota para facilitar a avaliação de deficiência, que é uma das exigências para a concessão do benefício, quando você não atende a idade mínima, que é 65 anos. A teleperícia faz parte do programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, que se estenderá até agosto, se estendeu até agosto desse ano, porém foi prorrogado. O objetivo central foi o quê? Reduzir o tempo de espera e proporcionar um atendimento mais inclusivo. Esse programa também prevê o uso de um sistema de reconhecimento facial para verificação biométrica, essencial para evitar fraudes e garantir que o benefício seja concedido apenas aos que realmente necessitam. No ano passado, um projeto piloto que aplicou a teleperícia foi realizado e os resultados indicaram que em 94% dos casos o diagnóstico foi satisfatório, gente, para definir a concessão ou não do benefício, sendo que somente 6% deles necessitam de uma perícia presencial. Agora, gente, eu vou falar aqui que apesar das vantagens, a teleperícia exige adaptações significativas, tanto de infraestrutura quanto de regulamentação. A prática depende da conectividade à internet, da disponibilidade de equipamentos adequados para a realização de exames à distância. E outro ponto é a necessidade de profissionais capacitados para conduzir essas avaliações, e o que ainda representa um desafio em algumas regiões onde a tecnologia e os recursos médicos são limitados. Então percebam aí as mudanças, gente? São muitas mudanças que estão acontecendo. Apesar das vantagens, a teleperícia exige adaptação significativa tanto de infraestrutura quanto de regulamentação, e a prática ela depende da conectividade à internet, da disponibilidade de equipamentos adequados para a realização de exames à distância. Outro ponto é a necessidade de profissionais capacitados para conduzir essas avaliações, o que ainda representa um desafio em algumas regiões. Então é importante vocês terem esse conhecimento, entenderem aí o que geralmente impacta na Previdência, como que está esse serviço, porque ele vai ser ampliado, ele está sendo ampliado aí para todo o Brasil, só que ele precisa de algumas mudanças, segundo o governo, porque ele teve muita aprovação que ele não consegue identificar a diferença de doença para doença incapacitante. Então, ele acabava gerando aí uma aprovação para muita gente que não tinha direito. Por isso, o Pente Fino está consertando isso. Muita gente que teve lá o benefício aprovado e que não teria direito, porque a doença não é o que te faz receber o benefício, sim a incapacidade. E como o sistema entender isso, tem que ter uma parametrização certa, ajustada.
e aí é o que tá o problema, tudo bem? Então a gente está acompanhando as mudanças e em breve eu volto com mais atualização conforme o governo for anunciando, tá? Agora, gente, a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, de interação, e eu quero refletir com vocês aqui sobre ela. Olha só a nossa charge de hoje. O que é isso? É a fome e a pobreza de espírito que destrói o meio ambiente. Ou seja, a verdadeira devastação vem da ambição desmedida dos poderosos que priorizam lucro em detrimento do meio ambiente. Essa cena retrata a urgente necessidade de uma consciência coletiva que valorize a preservação e a harmonia com a natureza. Eu queria saber seu ponto de vista sobre esse assunto, deixa aí para mim nos comentários, é muito importante ouvir, entender vocês, então vão comentando aí. Enquanto vocês comentam, eu continuo trazendo aqui as informações e agora eu quero trazer uma outra notícia para vocês. Vamos falar agora a respeito aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, que é dos pagamentos, né? Ou seja, pagamentos de outubro ainda estão acontecendo. E o INSS continua pagando aí fielmente a todos os que têm direito, que estão com benefício ativo, né? Dentro desse calendário, hoje, dia 6 de novembro, está recebendo o benefício os beneficiários que ganham um salário mínimo NIS final 9. Aí, na quinta-feira, dia 7, amanhã, será o NIS final 0, concluindo o calendário de pagamento do INSS para todos os beneficiários da Previdência Social. Então, esses pagamentos, repito, se refere aí ao mês de outubro, tá? Ana, mas a gente está em novembro, só que os pagamentos não é de novembro. Os pagamentos estão sendo feitos em novembro, mas eles se referem à competência passada. O calendário sempre começa na última semana do mês e vai até a primeira semana do mês seguinte. Isso daí é padrão, tá, gente? Então, muita gente se confunde. Eu vejo gente falando, ih, você não sabe de nada, você tá falando aí, nós já estamos em novembro. Gente, o calendário funciona assim. Às vezes é beneficiário novato, né, que não entende ainda o sistema do INSS e tem essas dúvidas. Por isso eu tô sempre reforçando para ajudar a todos, combinado? Agora, gente, eu quero trazer para vocês mais uma informação. Vamos falar aqui a respeito do assunto também. Ah, tá, quem ganha acima de um salário mínimo, não posso esquecer, né? Você que ganha acima de um salário mínimo hoje é o NIS final 4 e 9 e amanhã é o NIS final 5 e 0, concluindo o calendário de pagamento da Previdência Social. Reforça aí que quem precisar do empréstimo consignado já sabe, né? Chama a nossa equipe, conta com a gente, o nosso canal tá aqui para te ajudar e para intermediar a sua proposta junto ao banco. Então é só chamar que a gente vai te auxiliar nessa jornada de conseguir o crédito consignado, combinado? Tudo em segurança para que você tenha tranquilidade, não caia em golpe, igual infelizmente muita gente está caindo. Agora que o recado foi dado, eu vou trazer aqui para vocês a respeito da aposentadoria. Empresário ligado a entidades que descontam indevidamente valores de contribuição assistencial da folha de pagamento dos aposentados do INSS, olha só, movimentou mais de 150 milhões de reais, gente. Um grande absurdo, uma grande injustiça vem acontecendo com vocês. Só que sabe o que é mais impactante? O INSS, o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, fez um levantamento com base nas pessoas que reclamaram que estava tendo desconto indevido na folha. E foi constatado que mais da metade dos beneficiários que reclamaram e que foi feito o levantamento realmente não autorizaram o desconto. Ou seja, tá tendo desconto indevido e o INSS aceitou isso. E isso é grave porque assim, o levantamento foi feito só de quem reclamou. E as pessoas que não reclamaram? E as pessoas que não sabem nem consultar o extrato? Que nem sabe que está tendo esse desconto na folha, que nem reclamou, você não está nessa lista, mas você está sendo lesado. Então olha como é importante ter conhecimento e olha a farra que esses empresários estão fazendo com a aposentadoria de vocês, um absurdo, um descaso, e merece prisão com certeza se for comprovado que realmente teve essa fraude, teve essa intenção de se aproveitar do aposentado e do pensionista, né? Então a polícia está fazendo o seu trabalho de investigar e a gente espera que as investigações tragam aí clareza sobre esse episódio para todos, certo? E aqui, gente, é muito importante a gente entender o que acontece, como que acontece, né? Porque apontado
como beneficiário final na farra do desconto sobre aposentadoria praticada por associações habilitadas pelo INSS. O INSS autorizou, o INSS está ali, assinou um acordo e não fiscalizou direito como deveria ser. E o empresário Maurício Camisotti, ele está sendo apontado como beneficiário final, segundo as investigações divulgado pelo jornal Metrópolis. O Maurício Camisotti, ele fez remessas de pelo menos 150 milhões de reais a 2 bancos em um período de 4 anos. Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, Camisotti movimentou quantias vultuosas em dinheiro que merecem um alerta para movimentações incompatíveis com seu patrimônio, atividade econômica ou ocupação profissional. O Camisotti foi alvo de busca e apreensão da Polícia Civil e do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público em julho, em uma operação para investigar a autoria de milhares de estelionatos cometidos contra aposentados, e trata-se aí do inquérito que mira 3 entidades que faturam milhões de reais por mês com desconto sobre aposentadoria, que é a Associação dos Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos, que é a AMBEC, Centro de Estudo dos Benefícios de Aposentados, que é o CEBAP, e União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, que é a UNA Brasil. Segundo as investigações, uma corretora de seguro de Camisotti, a Benfix, também recebeu 10,8 milhões de reais dessas entidades entre 2020 e 2024, como mostrou o jornal Metrópolis, e essa mesma empresa mantém funcionários na gestão das entidades. Para a Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo, há fortes indícios, inclusive, de que as 3 entidades operam de forma conjunta e são controladas pelo mesmo grupo empresarial, controlado por Camisotti. Da Benfix são sócios somente o empresário e sua esposa. E segundo o COAF, da quantia milionária repassada pelas associações da Benfica, pelo menos R$500 mil passaram para as mãos do próprio Camisotti. No pedido de busca e apreensão contra o empresário, os investigadores afirmam que esse é um forte indicativo de que o investigado seja o beneficiário final, inclusive das fraudes. Então, olha aí o que está acontecendo com o dinheiro de vocês. Mas a polícia vem fazendo um excelente trabalho, investigação leva tempo, não dá para acusar ninguém injustamente, né, pessoal? Então tem que ter provas aí bem definidas, bem concretas, bem investigadas. A justiça tarda, mas não falha, assim a gente tem que crer, para poder ver a justiça sendo feita e o aposentado possa ter paz, porque o aposentado, coitado, ele está sempre sendo lesado de algum lado, e temos que cuidar desses aposentados, né, para que não continuem sendo vítimas desse tipo de crime tão cruel como esse do desconto indevido. Agora, eu quero trazer para vocês a respeito do dinheiro esquecido. O Banco Central do Brasil divulgou que atualizou mais um lote de dinheiro esquecido. Então, muita gente que já consultou no passado e vira o saldo zerado, ou até tinha um valor, deixou quieto, ou resolveu resgatar, que seja, pode ter novos valores lá. O ideal é todos os meses vocês criarem o hábito de fazer a consulta no site do Valores a Receber, pois todos os meses o Banco Central atualiza novos lotes e quem sabe num desses lotes você venha a ter algum valor, a pessoa falecida que você consultou venha a ter algum valor. Não se sabe, né? Por isso é importante consultar, por isso que o sistema existe. Ele não existe para ser consultado uma vez na vida, ele existe para ser consultado sempre, virar uma rotina mensal aí de consulta, porque os valores esquecidos vêm de diversas fontes e depende muito de quando o banco repassa também a informação para o Banco Central. Por isso é importante vocês entenderem esse processo para consultar, porque ainda mais agora que o governo vai confiscar essas granas, né? O governo já confiscou uma parte e ele continuará confiscando. Então vocês precisam ter ciência disso para não deixar o seu dinheiro para o governo, tá bom, gente? Então essa lei foi aprovada, realmente é real. Ana, é real que o governo está confiscando o dinheiro da população? Sim, ele está confiscando, mas não é qualquer dinheiro, não é o dinheiro da sua poupança, igual eu vi alguns vídeos mentirosos, né? Mas em busca de cliques, eles acabam mentindo, enganando vocês. O que ele está confiscando é do dinheiro esquecido, são na maioria de contas encerradas, dinheiro que não foram solicitados ali pela população. Então esse é o dinheiro que o governo está confiscando, né? Caso você não resgate ele dentro do prazo. Então é isso, tudo bem? Agora uma outra informação aqui para encerrar, vamos falar da charada do dia, o que é.
Gente, olha só o que é. Tem cabelo e não é gente. Tira a roupa para mostrar os dentes. É a espiga de milho. Um beijo para vocês, Enilde Azevedo. Obrigada aí pelo carinho, audiência e companhia. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada pela sua companhia e audiência até aqui. À tarde tem live. Eu espero vocês. Então, um beijo e até a próxima.